Bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. Hoje, ao contrário do nosso habitual, em que a gente sempre conversa sobre artigos científicos e suas revisões do Clube de Revista, a gente vai apresentar para vocês uma aula do professor Ricardo Carneiro. Essa aula está dividida em duas partes e a gente vai estar comentando sobre como evoluir um paciente na enfermaria. A gente utiliza uma metodologia chamada metodologia SOAP, desenvolvida pelo Dr. Lawrence Weed na década de 60, em que, qual é a ideia? Primeira coisa, você vai lá, vai examinar o seu paciente que está internado, isso se aplica ao paciente que já está internado numa enfermaria de clínica médica. Você examinou, conversou com o paciente e vai escrever, né? Primeira coisa é o cabeçalho, você tem que botar a data, a hora, e a gente aqui tem evitado aquele cabeçalho enfadonho, com vários diagnósticos possíveis. A gente aqui gostaria que o cabeçalho fosse sucinto, os diagnósticos vão ficar para a lista de problemas. Nesse caso, no cabeçalho você vai colocar, além da data e da hora, quanto tempo ele está internado, se tiver acesso venoso profundo, quantos dias ele está com esse acesso, se tiver com antibiótico, quantos dias está, porque isso vai ajudar você no seu planejamento. O próximo item seria as últimas 24 horas, né? Você pegaria ali o relato da enfermagem, não só para checar os sinais vitais, mas principalmente o que a enfermagem escreveu, como o paciente dormiu, se ele agitou, as eliminações fisiológicas, se todos os itens da prescrição foram feitos, se usou algum SOS, tem que olhar e descrever isso. E aí você vai entrar no SOAP propriamente dito. Na parte do S, do SOAP, né, é o subjetivo. Você vai virar para o paciente e vai perguntar como foi a noite dele, como ele está se sentindo. Aqui o objetivo não é repetir a HDA nem a anamnese. É uma frase simples, olha, melhorei da tosse, ou hoje a tosse piorou à noite, ou estou constipado que não estava antes. Uma coisa curta. Depois vem o objetivo, que são os dados do exame físico. O primeiro exame físico, aquele da anamnese de admissão, ele tem que ser bastante descritivo e muito completo. À medida que você for evaluando você mesmo, o mesmo paciente, é importante que você coloque os dados objetivos, né? Se você for fazer 20 páginas de evolução para cada paciente e você tiver que examinar 8 ou 10 pessoas por dia, como num hospital privado, vai ficar complicado para você. Então, o importante do exame físico são os dados objetivos. O que tem de importante ali, o que mudou em relação ao seu já bem escrito exame inicial. Os sinais vitais têm que ser registrados diariamente, com certeza, né? Depois, então, que você escreveu como o paciente se sente e como ele está pelo exame físico, é o momento de você fazer a sua avaliação. O A de avaliação e o P de lista de problemas ou plano terapêutico, eles são ligados entre si. Você vai começar isso lá no primeiro dia, na anamnese no exame físico, e vai na evolução diária, que é o tema da aula de hoje, atualizar. A ideia, qual é? É que você reúna aquele conteúdo em tópicos, e esse tópico vai guiar a sua conduta, né? Você vai observar aqueles sintomas e aguardar algum exame. Que exame que você vai pedir? Você vai começar um tratamento antes ou depois do exame, né? Tudo isso tem que estar anotado. Então, a evolução de vocês, principalmente para o doente de clínica médica, internado em enfermaria, a gente sugere que siga essa metodologia SOAP dentro desse modelo que a gente está mostrando. É importante o seguinte, quando vocês forem montar a lista de problemas, não seja repetitivo. A ideia não é um resumo diário da história clínica. Você vai fazer um resumo no primeiro dia, que está resumindo a anamnese. Depois, você vai apenas atualizar. Lá no primeiro dia você bota história de tosse, expectoração sugestiva de pneumonia. No outro dia raio-x confirmou pneumonia. No terceiro, está melhor com o antibiótico que a gente prescreveu. A ideia é atualizar e não repetir. Não use a lista e os comentários da lista de problema para você dar aula, o objetivo não é esse. Também nem para ficar discutindo problemas do hospital no prontuário. A ideia é você fazer um registro. Esse registro tem que ser objetivo, ele tem que ser verdadeiro, tem que colocar o fato correto ali. A letra sempre legível. Lembrar que o prontuário é o principal documento de defesa médica e a gente tem por obrigação de escrever uma letra legível. E essa
lista, ela tem que ser atualizada no dia a dia. Isso facilita a comunicação com a equipe multiprofissional, facilita se algum outro profissional vier responder um parecer para a gente, facilita o aluno e o residente a estudar e a gente a entender o que está acontecendo com o paciente. Então ali você vai colocar, algum exame novo ficou pronto? O que esse exame mostrou? Isso vai mudar a sua conduta? Você vai mudar o remédio? Vai mudar a sua ideia inicial? Você conseguiu, a partir dos sinais e sintomas iniciais, fechar um diagnóstico? Se sim, você vai colocar na lista, né? E essa é uma ideia importante, né? Você, quando monta a primeira lista, muitas vezes você monta uma lista de sinais e sintomas. Bota lá, tosse, secreção, perda de peso. E pode ser que, com o passar da internação, você faça um diagnóstico. Vamos dar, por exemplo, um câncer de pulmão. Então, pode ser que a lista tenha começado com tosse, secreção e perda de peso, e lá no terceiro ou quarto dia, depois que você fez uma tomografia ou uma biópsia, você bote lá, câncer de pulmão. Então, a ideia da lista é essa, ela é dinâmica, né? A lista e os comentários. A gente costuma começar a lista, encabeçar ela pelos problemas agudos que motivaram o paciente a internar, por problemas agudos que tenham aparecido na internação, por exemplo, uma pneumonia nosocomial, uma flebite, e as comorbidades, sejam comorbidades que tenham influência na situação atual, sejam comorbidades que simplesmente é para você descrever e relatar que elas existem, mas que você não vai intervir nelas agora. Tá? Então, essa é a ideia inicial. Então, a primeira parte a gente está explicando para vocês como ver o paciente, escrever a metodologia SOAP e fazer a lista de problemas. Na segunda parte da aula a gente vai dar um exemplo disso na prática. Obrigado.